Uma estranha realidade. Continua os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas. Carlos Castanheda. De outubro de 1968. Em certo momento perguntei a Dom Juan se ele se importava de falar mais um pouco a respeito de ver. Pareceu pensar por um instante, depois sorriu, dizendo que eu estava de novo metido na minha rotina de sempre, querendo falar em vez de agir. Se você quer ver, tem que deixar o fumo guiá-lo, disse ele enfaticamente. Não quero mais falar sobre isso. Eu estava ajudando a limpar umas ervas secas. Trabalhamos num silêncio total por muito tempo, quando sou forçado a permanecer calado por muito tempo. Fico apreensivo, especialmente de Dom Juan. Num dado momento fiz-lhe uma pergunta num rompante impulsivo, quase truculento. Como é que um homem de conhecimento pratica a loucura controlada quando se trata da morte de uma pessoa que ele ama? Perguntou. Dom Juan foi colhido de surpresa por minha pergunta e olhou para mim de modo estranho. Veja seu neto Luz, por exemplo, disse eu. Seus atos seriam loucura controlada no momento da morte dele? Pergunta. Veja meu filho Eulálio, é um exemplo melhor, respondeu Dom Juan calmamente. Foi esmagado pelas pedras quando trabalhava na construção da estrada de rodagem pan-americana. Meus atos para com ele no momento de sua morte foram loucura controlada. Quando cheguei à área das explosões, ele estava quase morto, mas o corpo dele era tão forte que continuava a se mexer e dar pontapés. Fiquei diante dele e disse aos rapazes da turma da estrada para não mexer mais nele. Obedeceram-me e ficaram ali em volta do meu filho, olhando para o corpo estraçalhado. Também fiquei ali, mas não olhei. Desviei os olhos para poder ver sua vida pessoal se desintegrando, expandindo-se incontrolavelmente além de seus limites, como uma neblina de cristais, pois é assim que a vida e a morte se misturam e expandem. Foi o que fiz no momento da morte, meu filho. É só isso que se poderia fazer. Isso é isso. E isso é loucura controlada. Se eu tivesse olhado para ele, teria visto que ele ficava imóvel e teria sentido um grito dentro de mim, pois nunca mais havia eu de ver sua bela figura andando pela terra. Em vez disso, eu vi a morte dele. E não houve tristeza, nem sentimento algum. Sua morte foi igual a tudo o mais. Dom Juan foi calado por algum tempo, parecia triste, mas depois sorriu e bateu na minha cabeça. Por isso você pode dizer que quando se trata da morte de uma pessoa que eu amo, minha loucura controlada consiste em desviar o olhar. Pensei nas pessoas que eu mesmo amo e uma onda de autocomiseração terrivelmente opressiva me envolveu. Sorte sua, Dom Juan, falei. Pode desviar o olhar, mas eu só posso olhar. Ele achou engraçado aquele rio. Seria sorte uma bosta, é um trabalho duro, ele disse. Nós dois rimos, depois de um longo silêncio, recomecei a sondá-lo, talvez apenas para afastar minha própria tristeza. Se entendi corretamente, Dom Juan, os únicos atos da vida de um homem de conhecimento que não são loucura controlada são aqueles que ele pratica com seu aliado ou com Mescalito, certo? Pergunta. Certo, respondeu rindo. Meu aliado e Mescalito não estão no plano de igualdade conosco, os seres humanos. Minha loucura controlada só se aplica a mim e aos atos que pratico quando em companhia de meus semelhantes. No entanto, é uma possibilidade lógica, falei. Pensar que um homem de conhecimento também considera seus atos com seu aliado ou com Mescalito como loucura controlada, não é verdade? Pergunta. Olhou-me por um momento. Você está pensando outra vez, disse ele. Um homem de conhecimento não pensa, portanto não pode encontrar essa possibilidade. Veja o meu caso, por exemplo. Digo que minha loucura controlada aplica-se aos atos que pratiquei em companhia de meus semelhantes. Digo isso porque eu posso ver meus semelhantes. No entanto,
Não posso ver através de meu aliado isso tornar coisa incompreensível para mim. Dessa forma, como poderia eu controlar minha loucura se não vejo atrás dele? Pergunta. Com meu aliado ou com Mescalito, sou apenas um homem que sabe ver e que fica confuso com o que vê. Um homem que sabe que nunca há de compreender tudo o que o cerca. Veja seu caso, por exemplo. A mim não importa que você se torne um homem de conhecimento ou não. No entanto, isso importa a Mescalito. Obviamente importa a ele. Senão não faria tanta coisa para mostrar seu interesse por você. Observe o interesse dele e age nesse sentido. No entanto, seus motivos me são incompreensíveis. Estávamos entrando no meu carro para começar uma viagem ao centro do México, no dia 5 de outubro de 1968, quando Don Juan me fez parar. Já lhe disse, falou ele, numa expressão séria, que nunca se deve revelar o nome nem o paradeiro de um feiticeiro. Creio que você compreendeu que nunca deve revelar meu nome, o lugar onde está meu corpo. Agora vou lhe pedir que faça o mesmo com um amigo meu, um amigo que chamaremos Genaro. Vamos à casa dele, passaremos algum tempo lá. Assegurei a Don Juan que eu nunca trairia a confiança que ele tinha em mim. Sei disso, respondeu, sem mudar a sua expressão séria, mas fico preocupado que você se tome descuidado. Protestei. Don Juan disse que seu único objetivo era lembrar-me de que cada vez que eu me descuidasse em matéria de feitiçaria, estaria brincando com a morte iminente sem sentido e que poderia ser evitada se fosse cuidadoso e consciente. Não vamos mais falar sobre esse assunto, disse ele. Depois que sairmos de minha casa, não vamos mencionar Genaro, nem pensarmos nele. Agora, quero que você ordene seus pensamentos. Quando o conhecer, tem de estar com a cabeça clara e sem nenhuma dúvida. Que tipo de dúvida está se referindo, Don Juan? Pergunta. Qualquer uma. Quando você o conhecer, deve estar claro como o cristal. Ele o verá. Suas estranhas advertências me deixaram muito apreensivo. Mencionei que talvez eu não devesse conhecer o amigo dele de todo, mas apenas ir até as vizinhanças da casa, deixar lá. Isso que eu lhe disse foi apenas uma precaução, falou. Você já conheceu um feiticeiro recente e ele quase o matou. Dessa vez, tome cuidado. Depois de chegarmos ao centro do México, levamos 2 dias para caminhar do lugar onde deixei o carro, a casa do amigo de Don Juan, uma cabaninha empoleirada na encosta de uma montanha. Dom Genaro estava à porta, como se estivesse esperando por nós. Reconheci-o logo. Já o conheci, embora ligeiramente, da vez em que levaram o livro a Don Juan. Eu não tinha olhado bem para ele naquela ocasião, a não ser de relance, de modo que tinha a impressão de que ele era da idade de Don Juan, mas ao vê-lo à porta de sua casa, reparei que era bem mais moço, talvez tivesse seus 60 e poucos anos. Era mais baixo que Don Juan e mais magro, muito moreno e ágil. Seus cabelos eram espessos grisalhos e um pouco longos, cobriam-lhe as orelhas e caíam pela testa. Seu rosto era redondo e duro, um nariz muito protuberante o fazia parecer uma ave de rapina com olhinhos escuros. Falou com Don Juan primeiro, ele meneou a cabeça, concordando, conversaram brevemente. Não estava falando em espanhol, de modo que não entendi o que diziam. Então Dom Genaro virou-se para mim. Seja bem-vindo à minha humilde cabana, disse ele, em tom de desculpas em espanhol. As palavras dele eram uma expressão cortês que eu já ouvira em várias regiões rurais do México. No entanto, ao pronunciá-las, ele sorriu alegremente, por nenhum motivo aparente. Eu sabia que ele estava pondo em prática a sua loucura controlada. Não se importava a mínima que sua casa fosse uma cabana. Gostei muito de Dom Genaro. Nos 2 dias seguintes, fomos às montanhas colher plantas. Dom Juan, Dom Genaro e eu saímos todos os dias ao amanhecer. Os 2 velhos iam juntos por alguma parte determinada, mas não identificada, da montanha, e me deixavam sozinho no setor dos bosques. Eu tinha uma sensação rara ali, não notava o passar do tempo, nem ficava apreensivo por estar sozinho. A experiência extraordinária que tive nos 2 dias foi uma capacidade incrível de me concentrar na tarefa delicada de encontrar as plantas específicas que Dom Juan me encarregara de colher. Voltamos para casa no fim da tarde. Ambos os dias eu estava tão cansado que adormeci imediatamente. O terceiro dia, porém, foi diferente. Nós 3 trabalhamos juntos e Dom Juan pediu a Dom Genaro para me ensinar a selecionar certas plantas. Voltamos por volta do meio-dia, os 2 velhos ficaram horas sentados em frente da casa, num silêncio total, como se estivessem no estado de transe. No entanto, não estava dormindo. Andei em volta deles umas vezes. Dom Juan acompanhava meus movimentos com os olhos, e Dom Genaro também. Deve falar com as plantas antes de colhê-las, disse Dom Juan. Ele pronunciava as palavras displicentemente e repetiu a frase 3 vezes,
para me chamar a atenção. Ninguém pronunciara uma palavra até ele falar. Para poder ver as plantas, tem de falar com elas pessoalmente. Continuou ele. Tem de conhecê-las individualmente. Então as plantas lhe dirão tudo o que você quiser sobre elas. Era de tarde, Dom Juan estava sentado numa pedra chata, olhando para as montanhas ocidentais. Dom Genero estava sentado junto dele numa esteira, virando para o norte. Dom Juan me disse no primeiro dia que passamos lá, que aquelas eram as suas posições e que eu teria de sentar no chão em qualquer lugar, fronte de ambos. Acrescentou que, enquanto estivéssemos sentados nessas posições, eu tinha de conservar o rosto para o sudoeste e só olhar para eles de relance. Bem, é assim como as plantas, não é? Disse Dom Juan. Virando-se para Dom Genaro, que fez gesto de concordância. Falei que o motivo por que não obedecer às instruções dele era que eu me achava um pouco estúpido falando com as plantas. Você não consegue entender que um feiticeiro não brinca, disse ele, com severidade. Quando o feiticeiro tenta ver, ele está tentando conseguir poder. Dom Genaro estava me olhando fixamente. Eu fazia anotações, aquilo o entregava. Sorriu para mim, sacudiu a cabeça, disse alguma coisa para Dom Juan. Este deu de ombros. Ver-me escrevendo devia ser bem estranho para Dom Genaro. Suponho que Dom Juan já tivesse habituado a me ver tomar notas, e o fato de eu escrever enquanto ele falava não lhe parecia mais estranho. Ele podia continuar a falar assim, parecia reparar nos meus atos, mas Dom Genaro ficou rindo e eu tive de parar de escrever para não atrapalhar o espírito da conversa. Dom Juan tornou a afirmar que os atos de um feiticeiro não deveriam ser considerados uma brincadeira, porque o feiticeiro brincava com a morte a cada hora. Depois passou a contar a Dom Genaro como uma noite eu tinha olhado para as luzes da morte, me acompanhando em uma de nossas viagens. A história pareceu ser divertidíssima. Dom Genaro rolou no chão de tanto rir. Dom Juan desculpou-se e disse que o amigo dele era dado a acesso de riso. Olhei para Dom Genaro, que para mim continuava a rolar no chão, e vi que ele estava praticando um ato muito singular. Estava de pernas para o ar, repousando na cabeça, sem o auxílio dos braços nem das mãos, e suas pernas estavam cruzadas, como se ele estivesse sentado. Aquilo era tão estranho que me fez dar um salto quando percebi que ele estava fazendo uma coisa quase impossível do ponto de vista da mecânica do corpo. Eles já voltaram a uma posição normal, sentado. Dom Juan, porém, parecia estar ciente do que se passava e comemorou o desempenho de Dom Genaro com uma gargalhada sonora. Dom Genaro parece ter notado minha perturbação, bateu palmas umas vezes e tornou a rolar no chão. Aparentemente queria que eu o observasse. O que a princípio parecia ser rolar no chão era na verdade uma inclinação na posição sentado, tocando com a cabeça no chão. Parecia conseguir sua posição ilógica quando, tomando impulso, inclinando-se várias vezes, de modo que afinal a inércia levava seu corpo à posição vertical, e por um instante ele se sentava na cabeça. Quando eles pararam de rir, Dom Juan continuava a falar assim. Seu tom era muito severo. Mudei a posição do meu corpo para ficar à vontade de dar-lhe toda a minha atenção. Não riu de todo, como faz geralmente, especialmente quando procuro prestar bem atenção ao que ele está dizendo. Dom Genaro ficou olhando para mim como que esperando que eu recomeçasse a tomar notas, mas não escrevi mais nada. As palavras de Dom Juan eram uma repreensão por eu não ter falado com as plantas que colher, como ele sempre me dissera para fazer. Disse que as plantas que eu matara também podia ter me matado. Falou que tinha certeza de que, mais cedo ou mais tarde, elas me fariam ficar doente. Acrescentou que, se eu adoecesse por ter ferido as plantas, eu me restabeleceria, e acho que só tive uma gripe à toa. Os dois tiveram mais um momento de risadas. Depois Dom Juan ficou sério outra vez e disse: se eu não pensasse em minha morte, toda a minha vida seria um caos pessoal. Parecia muito severo. O que mais pode um homem ter a não ser sua vida e sua morte? Perguntou. Disse-me ele. Naquele momento achei que era indispensável tomar apontamentos e recomeçar a escrever. Dom Genaro olhou para mim e sorriu. Depois inclinou a cabeça um pouco para trás e dilatou as narinas. Parece que tinha um controle extraordinário sobre os músculos que controlavam suas narinas, pois elas se dilataram até 2 vezes seu tamanho normal. O que era mais cômico nas palhaçadas dele não era tanto a sua gesticulação, como sua reação a ela. Depois que dilatou as narinas, caiu no chão rindo e tomou novamente aquela posição estranha de pernas para o ar, sentado na cabeça. Dom Juan riu até as lágrimas lhe rolaram pelas faces. Fiquei um pouco encabulado e ri nervosamente. Genaro não gosta de escrever, disse Dom Juan como explicação. Guardei meus pensamentos, mas Dom Genaro me garantiu que não fazia mal eu escrever, pois ele realmente não suportava. Tornei a pegar minhas anotações e comecei a escrever. Repeti os movimentos hilariantes e os dois tiveram as mesmas reações.
Dom Juan olhou para mim, ainda rindo, e disse que o amigo estava me imitando, que minha tendência era dilatar as narinas quando escrevi, que Dom Genaro achava que tentar tornar-se um feiticeiro tomando notas era tão absurdo quanto sentar-se na cabeça. E assim tinha inventado a posição ridícula de apoiar o peso do seu corpo sentado na cabeça. Talvez você não ache isso engraçado, disse Dom Juan, mas é só Genaro que pode conseguir sentar-se na cabeça. E só você pode pensar em aprender a ser feiticeiro escrevendo. Ambos tiveram outro acesso de riso e Dom Genaro repetiu a sua atuação incrível. Gostei dele, havia muita graça e franqueza nos seus atos. Minhas desculpas, Dom Genaro, falei, apontando para o bloco. Não tem importância, disse ele, rindo de novo. Não consegui mais escrever, eles continuaram a conversar por muito tempo sobre como as plantas podiam realmente matar e como os feiticeiros as usavam para isso. Ambos ficaram me fitando enquanto falavam, como se esperasse que eu fosse escrever. Carlos parece um cavalo que não gosta de ser arreado, disse Dom Juan. É preciso ir muito devagar com ele. Você o assustou e agora ele não quer escrever. Dom Genaro dilatou as narinas e disse, num apelo fingido, franzindo a cara e a boca: Vamos, Carlitos, escreva até seus dedos caírem. Dom Juan levantou-se, esticando os braços e arqueando as costas. A despeito de sua idade avançada, seu corpo mostrava-se vigoroso e ágil. Fui até o mato, ao lado da casa, fiquei sozinho com Dom Genaro e este olhou para mim e eu desviei o olhar porque ele me deixava constrangido. Não me diga que não vai nem olhar para mim, falou com uma entonação muito hilariante. Dilatou as narinas e as fez tremer. Depois levantou-se e repetiu os movimentos de Dom Juan, arqueando as costas, esticando os braços, mas com o corpo contorcido, numa pose muito engraçada. Era realmente um gesto indescritível que combinava um raro senso de pantomima e de ridículo. Era uma caricatura magistral de Dom Juan. Este voltou naquele momento, viu o gesto e obviamente o significado também. Sentou-se dando risada. Em que direção está o vento? Perguntou Dom Genaro explicitamente. Dom Juan apontou para o oeste com um movimento da cabeça. É melhor eu ir. Para onde está o vento? Falou Dom Genaro com uma expressão séria. Depois virou-se e me sacudiu o dedo. E não dê atenção se ouvir ruídos estranhos. Quando Genaro caga, as montanhas tremem. Ele saltou para o mato e um minuto depois ouvi um ruído muito estranho, um ronco profundo. Eu não sabia o que pensar, olhei para Dom Juan indignado, indagando, mas ele estava se contorcendo de tanto rir. 17 de outubro de 1968. Não me lembro o que foi que levou Dom Genaro a me contar a respeito da organização do outro mundo, como ele dizia. Falou que um feiticeiro mestre era uma águia, ou melhor, que podia transformar-se em águia. Por outro lado, um feiticeiro mau era um decolote, coruja. Dom Genaro disse que um feiticeiro mau era filho da noite, que para um homem desses, os animais mais úteis eram a onça ou outros gatos selvagens, ou os pássaros noturnos, especialmente a coruja. Falou que os bruxos líricos, feiticeiros líricos, significando os feiticeiros diletantes, preferiam outros animais, um corvo, por exemplo. Dom Juan riu e continuou ouvindo calado. Dom Genaro virou-se para ele e disse: É verdade, você sabe disso, Juan. Depois afirmou que um feiticeiro mestre podia levar seu discípulo com ele e chegar a atravessar as 10 camadas do outro mundo. O mestre, desde que fosse uma águia, podia começar a camada mais inferior e depois passar por cada mundo sucessivo até chegar ao topo. Os feiticeiros maus, os diletantes, podiam no máximo, diz ele, atravessar apenas 3 camadas. Dom Genaro descreveu o que eram aqueles passos, dizendo: você começa bem embaixo, depois seu mestre leva você com ele em seu voo e logo, bum, você passa pela primeira camada, depois, bum, passa pela segunda e, bum, passa pela terceira. Dom Genaro levou-me por 10 bums até a última camada do mundo. Quando ele acabou de falar, Dom Juan olhou para mim e sorriu com um ar sábio. Falar não é a predileção de Genaro, disse ele, mas se você quiser tomar uma lição, ele lhe ensinará a respeito do equilíbrio das coisas. Dom Genaro concordou com a cabeça, franzindo a boca e semi-cerrou os olhos. Achei o gesto dele encantador. Dom Genaro levantou-se, Dom Juan também. Está bem, disse Genaro, então vamos, podíamos ir espetar Nestor e Pablito. Eles já terminaram, nas quintas-feiras acabam cedo. Os dois entraram no meu carro, Dom Juan sentou-se na frente, não perguntei nada, apenas liguei o carro. Dom
Juan mostrou-me o caminho para o lugar que ele disse, a casa de Nestor. Dom Genaro entrou na casa e pouco depois saiu com Nestor e Pablito, dois rapazes que eram aprendizes dele. Todos entraram no carro e Dom Juan me disse para tomar a estrada que ia para as montanhas ocidentais. Deixamos o carro à margem da estrada de terra e caminhamos pela beira de um rio que devia ter de 4 a 6 metros de largura até chegar a uma cascata que era visível de onde eu tinha deixado o carro. Era de tardinha, a paisagem era muito impressionante. Bem acima de nós havia uma nuvem enorme, escura, azulada, que parecia um teto flutuante. Tinha uma borda bem definida e a forma de um intenso meio círculo para o oeste, nas altas montanhas da Cordilheira Central. A chuva parecia estar caindo nas encostas. Era como uma cortina esbranquiçada caindo sobre os picos verdejantes. Para leste ficava o vale, comprido e profundo. Sobre o vale só havia nuvens, espaço e o sol brilha ali. O contraste entre as duas ondas era magnífico. Paramos ao pé da cascata, tinha talvez uns 45 metros de altura. O ruído era muito forte. Dom Genaro prendeu um cinto na cintura. Tinha pelo menos 7 coisas penduradas. Pareciam cabacinhas. Tirou o chapéu e o deixou pendurado por um cordão amarrado no pescoço. Pôs na cabeça uma faixa que tirou de uma bolsa feita de uma lã grossa. A faixa também era feita de uma lã de várias cores. A predominante era um amarelo vivo. Enfiou 3 penas na faixa da cabeça. Parecia ser penas de águia. Reparei que os lugares onde ele as enfiou não eram simétricos. Uma das penas ficou sobre a curva posterior de sua orelha direita e a outra alguns centímetros para a frente, a terceira sobre sua têmpora esquerda. Depois tirou as sandálias, prendeu-as à cintura das calças e fechou o cinto sobre o poncho. O cinto parecia ser feito de tiras de couro traçadas. Não consegui ver se ele o amarrou ou afivelou. Dom Genaro dirigiu-se para a cascata. Dom Juan colocou uma pedra redonda numa posição estável e sentou-se nela. Os outros 2 rapazes fizeram o mesmo com umas pedras e sentaram-se à esquerda dele. Dom Juan apontou para um lugar junto dele, à direita, e me disse que pegasse uma pedra e me sentasse ali. Temos de fazer uma fila aqui, disse ele, mostrando que os 3 estavam sentados em fila. A essa altura, Dom Genaro tinha chegado até ao pé da cascata e começaram a subir por uma trilha ao lado direito dela, de onde estávamos. A trilha parecia bem íngreme. Havia muitos arbustos que ele usava como corrimão. Em certo momento pareceu escorregar e quase deslizou, como se a terra estivesse escorregadia. Um momento depois aconteceu a mesma coisa. Tive a impressão de que talvez Dom Genaro estivesse muito velho para estar escalando aquele local. Eu o vi escorregando e tropeçando várias vezes antes de chegar ao ponto em que a trilha acabava. Senti como uma apreensão quando ele começou a subir pelas pedras. Não podia imaginar o que ele ia fazer. O que ele está fazendo? Perguntei a Dom Juan no cochicho. Obviamente está escalando, respondeu sem olhar para mim. Dom Juan estava olhando fixamente para Dom Genaro. Suas pálpebras estavam semicerradas. Ele estava sentado muito reto, com as mãos repousando entre as pernas na beirada da pedra. Inclinei-me um pouco para ver os 2 rapazes. Dom Juan fez um gesto imperioso com a mão para eu voltar para a fila. Recuei imediatamente, só lançaram um rápido olhar para os rapazes. Pareciam tão atentos quanto Dom Juan. Este fez outro gesto com a mão e apontou na direção da cascata. Tornei a olhar. Dom Genaro já tinha subido bastante no paredão de rocha. No momento que eu olhei, ele estava empoleirado numa prateleira, movendo-se devagar para dar a volta a uma rocha grande. Os braços estavam esticados como se ele estivesse abraçando a rocha. Moveu-se devagar para a direita. De repente, seu pé escapuliu. Soltei uma exclamação involuntária. Por um momento, todo seu corpo ficou pendurado no ar. Eu tinha certeza que ele ia cair, mas não caiu. Sua mão direita tinha agarrado alguma coisa e, com muita agilidade, seus pés voltaram para a prateleira. Mas antes de ele prosseguir, virou-se e olhou para nós. Foi um olhar rápido, mas havia uma tal estilação no movimento de virar a cabeça que fiquei cismado. Lembrei-me então de que ele tinha feito a mesma coisa. Virando-se para olhar para nós cada vez que escorregava. Eu havia pensado que Dom Genaro devia estar encabulado com sua falta de jeito e se virava para ver se estávamos olhando. Subiu mais um pouco, escorregou outra vez, ficou perigosamente pendurado na rocha saliente. Dessa vez ele se sustentou com sua mão esquerda, enquanto recuperou o equilíbrio, virou-se novamente. Olhou para nós, escorregou mais 2 vezes. Antes de chegar lá em cima, de onde estávamos sentados, o topo da cascata parecia ter uns 6 a 7 metros de largura. Dom Genaro ficou imóvel por um momento. Eu queria perguntar a Dom Juan
o que Dom Genaro estava fazendo lá em cima, mas ele parecia estar tão absorto, contemplando, que eu não ousei perturbá-lo. De repente, Dom Genaro saltou dentro da água. Foi um ato tão inteiramente inesperado que sentia um frio no estômago. Foi um salto magnífico e estranho. Por um segundo tive a sensação exata de ter visto uma série de imagens superpostas fazendo um voo elíptico para o meio do riacho. Quando passou, a minha surpresa, reparei que ele tinha caído numa rocha na beira da cascata, uma pedra que quase não era visível de onde estávamos sentados. Ficou ali empoleirado por muito tempo, parecia estar lutando contra a força da água. Por 2 vezes debruçou sobre o precipício e eu não sabia onde ele estava agarrado. Recuperou o equilíbrio e agachou-se na rocha. Depois tomou a saltar como um tigre. Eu mal podia ver a outra pedra onde ele caiu. Era um conezinho na beira da cascata. Ficou ali quase 10 minutos. Estava imóvel, sua imobilidade era tão impressionante para mim que eu estava tremendo. Eu queria levantar-me e andar. Dom Juan notou meu nervosismo e me disse imperiosamente para ficar calmo. A imobilidade de Dom Genaro lançou um terror extraordinário e misterioso. Achei que, se ele ficasse ali empoleirado mais tempo, eu não poderia controlar-me. De repente tornou a saltar. Desta vez, até a outra margem da cascata caiu nos pés e nas mãos como um felino. Ficou nessa posição agachado por um momento. Em seguida levantou-se e olhou para o outro lado da cascata. E depois para baixo, para nós. Ficou ali imóvel olhando para nós. Suas mãos estavam cerradas nos lados do corpo, como se ele estivesse segurando um corrimão invisível. Havia algo de realmente único na pose dele. Seu corpo parecia muito ágil e frágil. Achei que Dom Genaro, com sua faixa na cabeça e suas penas, seu poncho escuro e pés descalços, era o ser humano mais belo que eu já vira. Levantou os braços de repente, ergueu a cabeça e moveu o corpo depressa numa espécie de cambalhota lateral para a esquerda. A rocha onde ele estava era redonda e, quando saltou, desapareceu por trás dela. Naquele momento começaram a cair grossas gotas de chuva. Dom Juan levantou-se e os 2 rapazes também. O movimento deles foi tão abrupto que me confundiu. A façanha magistral de Dom Genaro me deixaram num estado de profunda excitação emocional. Achei que ele era um artista consumado e queria vê-lo naquele minuto, para aplaudi-lo. Esforcei para olhar para o lado esquerdo da cascata para ver se ele estava descendo, mas não estava. Insisti em saber o que lhe acontecera. Dom Juan não respondeu. Acho melhor sairmos logo daqui, disse ele. Está uma chuvarada mesmo. Temos de levar Nestor e Pablito para a casa deles e depois faremos nossa viagem de volta. Nem me despedi de Dom Genaro, reclamei. Ele já se despediu de você, respondeu Dom Juan asperamente. Olhe bem para mim por um momento, depois amoleceu e sorriu. Olhou bem para mim por um momento, depois amoleceu e sorriu. Também lhe desejou boa sorte, disse ele. Sentiu-se feliz com você, mas não vamos esperar por ele, perguntei. Não, falou Dom Juan bruscamente. Deixe-o em paz, onde quer que esteja. Talvez ele seja uma águia voando para outro mundo. Ou talvez tenha morrido lá em cima, agora não importa. Em 23 de outubro de 1968, Dom Juan mencionou displicentemente que ia fazer outra viagem ao centro do México em futuro próximo. Vai visitar Dom Genaro? Perguntei. Talvez, respondeu sem olhar para mim. Ele está bem, não está, Dom Juan? Perguntei. Quero dizer, não lhe aconteceu nada de mal lá em cima da cascata, não é? Pergunta. Não lhe aconteceu, ele está forte. Continuar essa parte depois. Chegou gente aqui em casa. Estranha realidade. Continua os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas. Carlos Castanheda.